verdade, a tua presença está nesta noite, Pai. A sua palavra confirma que a tua presença está em nosso meio, porque onde estiver dois ou três ou demais reunidos acerca do seu nome, ali o Senhor está. E o Senhor disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso, nesta noite, meu Senhor, nós temos plena certeza de que tua presença está aqui, e nessa oportunidade da tua presença estando aqui, eu te peço nesta noite que o Senhor fale ao coração de cada alma, de cada pessoa que está aqui nesta noite, que o Senhor traga força e vigor na alma desta pessoa nesta noite, Pai. Vivifica este coração, vivifica esse espírito nesta noite, Senhor. Coloca de pé nesta noite na certeza, crendo no poder do Senhor, crendo na restauração do Senhor, crendo no agir poderoso do Senhor, que transforma a vida, que transforma o coração, que dá força, que dá vigor, que ensina, que exorta, que consola, que dá direção, que dá força para o teu filho elevar as mãos aos altos e glorificar o teu nome e dizer: o Senhor é a nossa bandeira. Sim, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa vitória. Em ti, Senhor, faremos proeza, porque o Senhor Jesus já nos derramou a sua alma pela nossa alma. Houve uma troca, Senhor, nesses dias agora que comemoramos, Senhor, o dia que o Senhor foi na cruz, que houve essa troca, onde o justo morreu pelo injusto, aonde o Senhor assumiu as nossas dores, onde o Senhor assumiu os nossos pecados, onde o Senhor nos amou, sem mesmo saber, meu Senhor, que nós o amaria, mas o Senhor sabia, porque a tua palavra diz que quando o Senhor descesse, a sua alma fosse derramada, fosse entregue, quando ela voltasse, veria a recompensa, porque a alma ia entender o teu amor, ia viver esse amor, e ia, meu Senhor, glorificar a ti. Por isso, nesta noite, meu Senhor, desperta este amor em nossos corações, desperta este sentimento, meu Senhor, em cada alma, que o Senhor nos amou e amou até o fim, até a morte, e morte de cruz, para que hoje nós vivêssemos uma vida plena ao coração do Pai, para que hoje pudéssemos chegar aqui, cada pessoa dessa pudesse ter o acesso ao trono de Deus, a entrar no Santo dos Santos, na ousadia de um novo caminho, na ousadia de um sangue precioso, não um sangue alheio, mas o próprio sangue do Senhor, que se derramou diante do altar de Deus, abrindo o caminho para que hoje cada um que está aqui pudesse erguer a glória e ter certeza que está diante do altar de Deus, e ali ele pode clamar por bondade, por misericórdia, para Cristo por tudo. E este é o dia, meu Senhor, onde clamamos pelo mover do Senhor, onde clamamos para que o céu se derrame, onde clamamos para que a terra nesta noite, neste lugar, meu Senhor, este ambiente não seja outro, senão a porta dos céus, onde o Senhor se revela a cada pessoa nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não seja Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Enquanto você está de pé, eu quero aproveitar para ler esse texto, amém? Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler até o 5 também, versículo 5, tá? Mas nós vamos atentar ao versículo 6 e ao versículo 7 nesta noite. Versículo 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno
estarás no teu coração. Tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Amém? Amém. Glória a Deus. Podemos sentar em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma noite na presença do Senhor. Bem, na verdade que é mais uma noite reunida, com os irmãos em comunhão na presença do Senhor. Pois na presença do Senhor sempre estamos. Amém? Amém. Sabe que até o ateu, todo mundo está na presença de Deus, Para onde me fugirei da sua face? Se subo dos céus, lá está. Se tomo uma embarcação e vou para o meio do mar, do oceano, lá tu está. Se desço nas profundezas, lá tu está. Então, todo lugar Deus está. Amém? Amém. Glória a Deus. Só que existe lugar que Deus está intencionalmente. Amém? Aqui, hoje, é o lugar onde o Senhor está para nos abençoar, para abençoar a sua vida, para nos dar direção. Glória a Deus. A gente leu esse versículo, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e 7. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma mensagem para nós, como pais, aos filhos. Na verdade que é uma responsabilidade dos pais educar os filhos no caminho do Senhor. Amém? Amém. Essa responsabilidade, ela é nossa, dos pais. Educar os filhos no caminho da justiça do Senhor, no caminho do Senhor. Se todos nós tivéssemos esse comportamento, se nossos pais, se nossos avós tivessem tido este encontro maravilhoso com o Senhor e tivessem ensinado a nós, nossos pais, e ensinado a nós a andar no caminho do Senhor, nós viveríamos dias melhores. Amém? Amém. A sociedade vivia tempos melhores, porque a família, os pais, a família, ela é a base da sociedade. Amém? Amém. Então, bons filhos gerará uma boa sociedade. Terá uma boa sociedade. Amém? Amém. Maus filhos sempre trarão consequência, não só aos pais, mas à sociedade. Mas o Senhor, Deus, colocou sobre você, pai, sobre você, mãe, essa incumbência, essa responsabilidade, na verdade, de ensinar os filhos no caminho do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E o texto, ele fala para nós, essas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. Então nós pais, a palavra do Senhor tem que estar no nosso coração, no nosso coração. Não é apenas nas paredes ou em qualquer outro lugar, ou até mesmo aqui na Bíblia, mas que ela tem que estar em nossos corações. Nossos corações tem que estar no nosso coração. E ele diz: tu ensinarás teu filho, e delas falarás. Assentado, estou assentado em casa, você está ensinando.
Você está andando pelo caminho, você está ensinando. Quando deitar, você está ensinando. Quando levantar, você está ensinando. Amém? Amém. A responsabilidade de educar os filhos na fé e no temor a Deus foi confiada aos pais desde o princípio. Desde o princípio. Deus deu aos pais o privilégio e o dever de instruir seus filhos no caminho do Senhor. Isso implica não apenas em ensinar doutrinas religiosas, mas também em viver uma vida, um exemplo que eles possam seguir. Amém? Amém. Não só falar de doutrina, de falar da palavra de Deus, de falar coisas referente à palavra de Deus, mas também de ter um viver que seja um exemplo. Glória a Deus. Glória a Deus. Um exemplo. Quando nós lemos esse texto maravilhoso, ele nos chama a ensinar nossos filhos continuamente no caminho do Senhor. Amém? Amém. Continuamente nos caminhos de Deus, com diligência e dedicação. A educação espiritual deve ser constante, não limitada a momentos formais de ensino, mas integrada ao cotidiano da vida familiar. Ensinar os filhos não é apenas transmitir conhecimento, mas também discipulá-lo por meio de exemplo de vidas, atitude e decisões. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não é só um dia, é todos os dias. E é também com a nossa vida prática, andando nos caminhos do Senhor. Amém? Amém. Andando no caminho do Senhor, quando o nosso coração está com essa palavra. Quando esta palavra está no nosso coração, quando de fato eles veem que nós, pai, você, pai, ama o Senhor, essas palavras estão no seu coração. E você vive essa vida falando da palavra do Senhor. Nessa tradução que nós temos aqui, quando ele fala ensinar, eu falei ensinar, mas na verdade ele fala inculcar. Amém? Sabe que inculcar, aquela coisa que as pessoas ficam martelando a cabeça de outras pessoas? Eu falo, você está inculcando na cabeça dele tal coisa, né? Tipo, desviando uma pessoa a levar para um caminho mau. Fulano está inculcando na cabeça dele. Ou seja, isso nos diz que devemos sempre estar falando, sempre estar ensinando, né? Inculcarás, né? Na cabeça do teu filho. Mas nós vamos falar, você vai falar com os seus lábios, você vai extrair os textos, né? Mas a nossa vida, a sua vida vai ensinar melhor ainda. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então esse texto mostra que ele é diário, não é um dia, não é um momento que a gente chega, chama ele de senta aí, até mesmo forçado, porque hoje, principalmente, se você for fazer, se não há um costume, o que vai acontecer? Vai ser forçado ele estar ali para você falar alguma coisa para ele. Mas você vai ser contínuo nisso, e principalmente a vida, as atitudes nossas, né? Porque às vezes, não me refiro a nós ou a você, mas às vezes as pessoas não amam a Deus, não tem uma atitude de buscar a Deus, e quer que os filhos sejam essa bênção. E até fala, você tem que ser diferente, senão você vai ser igual filho de fulano, de cicrano, e dá até um exemplo mau, né? Que sempre faz isso, mas às vezes o filho não vê no coração deles, do pai, esta palavra, o que ele está querendo transmitir para o seu filho, essas palavras que deveria estar no seu coração, no meu coração, ele não está vendo isso. Amém? Amém. Mas tem que estar em nossos corações, em nossas atitudes. Em Mateus 7:4 diz: ou como dirá teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tu tens a trave do teu. Amém? Amém. Falando de comportamentos, né? Como eu disse, às vezes a gente fala para o filho, cobra ele tanto, mostra, você tem que ser assim. E
também damos exemplo de outros filhos, de pessoas, filhos bons, que deram bons testemunhos, que dão imensa alegria ao coração dos seus pais. E a gente diz: você precisa ser igual fulano de tal, filho de ciclano, né? Quando ele é bem feroz, diz: ele não trouxe desgosto para aquele pai. Mas na verdade, às vezes o pai não está andando com o Senhor. Existe uma mensagem que eu ouvi uma vez, um texto de um pregador, não sei quem é. Ele diz assim: o que você cobra dos seus filhos, ele acha em você. Na verdade foi um estudo que a gente teve aqui, né? O que você cobra do seu filho, o seu filho acha em você. Porque fica incoerente quando nós cobramos uma coisa de nossos filhos que ele não acha em nós, não é? Ele rebela, ele fica ignorante, ele fica bravo. Nós vamos chegar lá, mas é como os pais irritam os seus filhos. E como os pais irritam o seu filho? É quando ele cobra uma coisa do seu filho, o qual o filho não vê, nem irrita ele, não é? É como se alguém chegasse aqui e dizer: olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas aí aquela pessoa não é assim. Você sabe que ele não é assim. O que você faz? O que essa pessoa quer falar? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ensinar. Uma vez eu ouvi uma pregação que estava falando sobre o Espírito Santo que caminhava junto com a pessoa, e ele chamou um outro pastor e colocou do lado e disse: coloque seu pé aqui. Aí o outro coloca o pé aqui, ele assim, e ele dá esse passo. Amém? Amém. Ele está o quê? Ensinando o caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe que Jesus é o caminho, mas ele veio nos ensinar também. E como foi? Exemplos práticos e claros, né? Mas você está dizendo, nós falamos, nós não somos ele, nós não temos essa condição. Mas se nós pedir para ele, ele dá. Aleluia. Amém? Se nós pedir para ele, ele dá. Ele sabe de quanto nós somos incapazes. Ele sabe o quanto nós somos incapazes. E quando nós pedimos a Ele, Ele vem e nos dá direção, instrui-nos no caminho que devemos seguir para dar sequência aos nossos filhos. Amém? Amém. Há também um vídeo, né, que tem umas pessoas que estão cantando os parabéns ali. Faz tempo que eu vi ele, né? E aí, naquele momento que está cantando parabéns para aquela criança, né, tem outras crianças brincando, e a irmã que está ali cantando parabéns, ela recita esse versículo, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando ela for velha, não desviará dele, né? Tem aquela criança: duvido. Amém? A criança fala lá brincando, né? Duvido. Glória a Deus. Amém. Por quê? Porque a criança está pensando que os pais vão falar: olha aqui o caminho. Mas a verdade é que a Bíblia está dizendo para nós ensinar. Como eu disse, Jesus veio ensinar e nós andamos nas suas pegadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é o modelo perfeito. Amém? Amém. Glória a Deus. Será que esse texto é real ou está ali por estar? Esse texto que acabamos de recitar ele, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e até quando ele for velho, não se desviará dele. Aí a gente olha tantos filhos, né, que se desviam, que acontece, obviamente que acontece com o pai também desviar, de homens grandes, homens de Deus, acontece, isso é um fato que acontece. Amém? Isso é um fato que acontece. Mas todos aqueles homens que se desviam, sendo ele de Cristo, ele vai voltar. Amém? Amém. E seu filho, ou o filho que se desvia também, se ele foi ensinado o
caminho que deve andar, ele não vai conseguir andar em outro caminho, a não ser aquele caminho que você ensinou de Deus. Amém? Ele não tem paz. Eu já vi muitas pessoas que vivem uma vida de justiça e de repente ela desvia dessa vida e ela vai, conta que ela vai para balada, para coisas desse nível, e quando ela chega lá ela não se sente bem, ela volta. Amém? O filho pródigo na Bíblia é a forma mais real de que volta. Glória a Deus. E se ele voltar, deve achar o coração desses pais aberto para receber. Amém? Então, será que esse texto é real? Ele é real. Amém? Será que temos ensinado o caminho aos nossos filhos, ou temos apenas mostrado o caminho, apontando com os dedos, por ali, é lá, vai lá? Amém? Nossa, ensinar está na frente. Glória a Deus. Ensinar é estar na frente. Tem um ditado popular que diz: o dono do boi que pega no chifre. É um ditado popular. Amém? Mas a verdade é, eu quero que meus filhos sejam instruídos no caminho do Senhor. Ele precisa ver isso em mim, em nós. Glória a Deus. Talvez estamos falando, ou talvez falamos, não nós, mas o ser humano, talvez nós, talvez você também, Não é tão importante essa ideia de alinharmos nossos filhos com a prática da justiça, porque Deus já disse que meus filhos vai ser bênção. Amém? Existe muitas vezes a gente recebe, você recebe, as pessoas recebem, seus filhos serão uma bênção nas mãos do Senhor. E aí as pessoas esquecem que precisa ela conduzir e ensinar os filhos no caminho do Senhor. Por quê? Porque Deus disse que vai fazer dele grande homem, grande mulher. Amém? Mas não só isso é o suficiente para que ele se torne. No livro de Gênesis, no capítulo de número 18, versículo 19, Deus falando de Abraão, já está ali, Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a teu respeito. Amém? Glória a Deus. Abraão e a sua descendência é o que tem a promessa de que esses filhos entrariam em uma terra prometida, de que Abraão seria pai de nação. Os filhos de Abraão são filhos escolhidos, povo que o Senhor escolheu. Mas Deus diz: eu escolhi para que ordene a seus filhos, a sua casa, depois que ele falecer, os seus filhos ainda vão continuar guardando o caminho do Senhor e vai praticar a justiça, para que se cumpra o que eu tenho falado sobre Abraão. Você será pai de uma nação, e esses seus filhos vão herdar a terra. Esses seus filhos serão de modo sobrenatural abençoados. Amém? Glória a Deus. Não é um fato, talvez a gente achar, nós somos na igreja e aí as crianças fazem o que querem, Nós não ensinamos, precisamos ensinar. Glória a Deus. Precisamos ensinar. Abraão tinha promessa, seus filhos iam herdar a terra prometida, mas mesmo assim Deus disse: você deve ensinar eles todos os dias. Você deve ensinar. Amém? Isaac vem e diz: o Deus de meu pai. Amém? Jacó vem e diz: é o Deus de meu pai Isaac e o Deus de meu pai Abraão. Aleluia. Os descendentes vêm lá e dizem: é o Deus de Abraão, o Deus de nossos pais. Sempre eles estão falando: o Deus de nossos pais. Glória a Deus. Aleluia. Segundo fator é a importância do exemplo pessoal dos pais. Amém? Os filhos devem aprender com o exemplo dos pais do que com palavras. Se queremos que nossos filhos sigam a Cristo, precisamos primeiro viver uma vida de fé
Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí a gente pensa, calculando qual outro versículo que falei logo agora há pouco sobre ensina o caminho, os filhos, o caminho que deve andar, que quando ele for velho não desviará. E aí a gente pensa, isso é possível? É real? É real. Na prática, como eu disse, Isaac praticou porque viu seu pai praticando, viveu uma vida, uma experiência de fé, uma experiência sobrenatural. Jacó foi porque viu que seus pais viveram uma experiência sobrenatural, e isso passa de um para outro. Amém? Amém. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo falando para Timóteo, aquecendo o coração de Timóteo, que passava um momento difícil, e falando sobre fé para Timóteo, aquecendo o coração. E então ele diz lá: pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém? Amém. Ele estava falando de uma fé, Timóteo estava cabisbaixo, passando por luta. E às vezes quando você passa por luta, a fé dá uma baixada, é natural, mas você não pode ficar de cabeça baixa. Você deve erguer a cabeça e dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. Como Abraão fortaleceu a sua fé dando glória a Deus. Amém? Amém. Então, o apóstolo Paulo trouxe a recordação da fé para o coração de Timóteo e disse: eu sei da sua fé não é fingida, você é forte, você é vencedor, eu sei que você é uma pessoa que se entregou de fato a Deus, não há fingimento na fé que você tem a Deus. É a mesma fé que habitou na sua avó Lóide, a mesma que habitou na sua mãe Eunice, e estou certo de que essa fé habita em você. Amém? Glória a Deus. Uma avó, praticou, ensinou a filha o caminho para andar. E quando ela foi de idade, ela não voltou, não desviou, e passou para o seu filho. Glória a Deus. Eles estão andando no caminho do Senhor. Aleluia. A integridade e a coerência entre o que ensinamos e como vivemos são essencial para formar um caráter cristão em nossos filhos. Glória a Deus. O que é Efésios 6:4 diz: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, pai, não provoqueis a ira de vossos filhos, como eu disse, como provocando? Quando nós cobramos ele algo que ele não vê em nós, quando nós queremos que ele faça coisa que nós não fazemos, e então ele fica irado. Amém? Ele fica irado, mas nós devemos, o texto diz: mas criai-os na disciplina do Senhor e na demonstração, quando ele vê o Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Você já viu o texto que quase todas as mulheres, enquanto não conhecem, não gostam? Mulher, obedecei a vosso marido como ou no Senhor, ou como ao Senhor. Amém? Amém. Muitos não gostam, né? Mas por que ela vai obedecer? Porque ela está no Senhor, por causa do Senhor. Ela está no Senhor. Amém? Amém. E sem estar no Senhor, esse fardo é muito pesado, é ruim. Mas quando nós vamos lá no Senhor, diz: eu quero trocar esse fardo, toma o meu que é leve e aprende de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Amém? Glória a Deus. Sabe que esse é um texto muito citado, né? Todas as tempo que vamos evangelizar, sempre é falado: vinde a mim, a todos que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Esse é um convite maravilhoso. Quem? A todos. O que é
fardo cansado. Vem, eu vou te aliviar. E aí ele diz: e aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração. Aliás, tomai sobre vós o meu jugo. Amém? Amém. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Não podemos esquecer que quando vamos cansados, nós vamos receber o jugo do Senhor Jesus, e que nós precisamos, como Maria, assentar os seus pés e aprender dele. E essa parte ninguém pode tirar. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, quando você vive uma vida de justiça também diante do Senhor, e o Senhor promete que seus filhos serão uma bênção, eles vão ser também por causa de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, quem tem que ser um líder espiritual, terceira tópico aqui, pais como líder espiritual na família. Glória a Deus. Deus chamou os pais para ser líderes espirituais dentro de casa. Isso significa não apenas fornecer para as necessidades materiais, mas também para as espirituais. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ouvi de um amigo meu que ele fala sobre a vida que teve, né? Ele diz: meu pai foi um homem extraordinário. Foi, não é? Para fornecer o alimento, as coisas materiais. Mas essa parte de amor, de afeto, de um pai, faltou. Faltou. E hoje mesmo esse filho vivendo uma vida de entendimento na justiça do Senhor, ele vê que falta isso lá no pai. Amém? Amém. Falta isso lá. Então, esse pai não recebeu também dos seus pais. Então ele não tem como dar também, né? Entre aspas que não tem, porque se todos nós procurássemos o caminho do Senhor, certamente o Senhor nos seguiria o caminho da justiça. Amém? Amém. Então Deus nos chamou os pais para serem líderes espirituais dentro de casa. Isso significa não apenas fornecer para as necessidades materiais, mas também as espirituais. Falar a palavra do Senhor, transmitir o amor do Senhor. Você viu que nós começamos esse texto aqui, o Senhor dizendo: guarda em teu coração, né, a palavra do Senhor, mas ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Glória a Deus. Mas agora nós não temos como dizer eu não sabia, porque nós podemos ir ao Senhor, porque quando a gente vai à carta de João, a epístola de João, no capítulo 4, acho que é o versículo 10 ali, ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou. Glória a Deus. Ele nos amou, amou você. Você é uma pessoa escolhida e você se coloca na presença de Deus e Ele vai ensiná-lo. Amém? Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele perdoou você. Ele agora, quando Ele perdoa você, coloca você num lugar, numa posição que você pode ouvir a voz dEle, que você pode ser instruído, guiado pelo Espírito dEle. Amém? Amém. Glória a Deus. Você sabia que em Israel aconteceu isso também? Eu vou dar uma pulada aqui, mas estou lá no Deuteronômio, capítulo 7, e o versículo 6, ele diz assim, em diante: porque tu és um povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento
amou a mim e a você. Deus amou de tal forma que deu o seu Filho, resgatou a nós para que estivéssemos fora da escravidão, fora do poder do mundo, do diabo, e nós pudéssemos aprender com Ele a direcionar a nossa casa em vigor, em vida, e ainda depois os nossos filhos iam ouvir como você andou na presença de Deus. Amém? Amém. Então Deus amou Israel, por isso o escolheu. Agora, por que ele fala no versículo 5, amará o Senhor teu Deus? E hoje Jesus diz que nós devemos amar como Ele nos amou. Você precisa ter um encontro com esse amor para você amar. Aí você viu esse último versículo ali, o 9, porque Deus faz justiça, aliança do Senhor está, versículo 9 aqui. É o 7 e 9, né? É o 7, 9. Ele faz misericórdia. Ele guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Amém? Amém. Você amou o Senhor, você ama o Senhor. Saiba que o Senhor vai vir sobre seus filhos. Amém? Sobre os filhos de seus filhos. Sobre a sua geração. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A liderança espiritual envolve orar com e pelos filhos. Amém? Amém. Liderança espiritual. Você é o líder. Isso inclui orar com os filhos e pelos filhos. Ensinar as escrituras, ser exemplo de uma vida piedosa. Amém? Glória a Deus. Os filhos precisam saber a importância de obedecer por fé e amor a Deus e aos pais. Amém? Amém. Obedecer a Deus por fé e amor a Deus e aos pais. E cabe aos pais ensiná-lo, o filho a respeitar os pais e as demais pessoas, pois há uma bênção que os filhos só podem desfrutar através do respeito aos pais. Porém, um filho não nasce educado, não sabe falar, não escreve, ou não nasceu falando, e não nasceu escrevendo ou ler uma escrita, tem que ser ensinado. Assim é com relação às leis espirituais que regem a nossa vida. Amém? Amém. Eles não sabem, nós temos que ensinar. Glória a Deus. Glória a Deus. Discipulando eles, ensinando. Glória a Deus. Efésios 6:1 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, como falou as mulheres, no Senhor, pois isto é justo. Honra, versículo 2 e 3, honra teu pai e tua mãe. Honrar teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Glória a Deus. Aleluia. E seus filhos não sabem, você precisa ensinar eles a obedecer você, a obedecer os mais velhos, porque senão essa bênção de prolongar a vida não está nele. Talvez não estou falando que é a culpa dos pais, mas pode ser. Quantos filhos jovens morrem aí nas ruas? E muitas vezes a mãe falou: filho, não vai, não segue essas pessoas. E ele foi. Amém? Amém. Ele foi. Então, obedecer aos pais e aos mais velhos, a doutrina bíblica fala para nós, até os pastores, não repreenda os mais velhos de forma brusca. Fala com o máximo, porque ele é como um pai para você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a obediência que nós ensinamos aos filhos vai prolongar, vai fazer do seu filho ser próspero. Seu filho ser próspero, nossos filhos ser prósperos nessa terra. Prolongar-se da vida. Aleluia. Mas isso nós precisamos. Amém? Amém. Ensinar. Isso é uma maravilha para nós. Provérbios 17, estou fechando, tá?
Provérbios 17, eu acho. Provérbios 17, 6 diz: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Amém? E a glória dos filhos são os pais. Se invertesse também daria muito certo. Amém? Como um pai é feliz quando ele olha um filho que se deu bem, um filho que seguiu aquilo que ele ensinou para ele por prática de vida, ele fica alegre, e aquilo é o que para ele? A glória para ele. É isso, isso é que é a glória, aquilo que conquistou. Amém? Amém. Alegria para os avós, né? São os filhos dos filhos. Sim. Aleluia. Dizem que tem um ditado, né? O que o filho não fez, os netos faz. Amém? É a coroa dele, é a alegria dele. Agora imagina esse senhor que já tem as suas canas estão brancas. Ele vê que seu filho seguiu uma vida reta, e aí ele vê que os filhos dos seus filhos, que é a sua coroa, também caminham no mesmo caminho. Amém? Que coroa que brilha, não é? Que coroa que brilha. Isso é tão interessante que eu acho que até não sei se aconteceu aqui nesses dias agora, parece, de falar que quando, né, às vezes os filhos se dá mal lá, aí, né, fala, o pai, sabe de quem que ele é filho, né? Já viu de quem que ele é filho? Aquela fama, né? É uma coroa mesmo que está sobre a cabeça, mas quando aquilo é ensinado, discipulado no caminho do Senhor, é uma alegria. Aleluia! É uma alegria. Os pais ver seus filhos, né, no caminho do Senhor, e ver os filhos dos seus filhos. Louvado seja Deus. Jeremias 35, 14. Veja como é importante o filho que obedece aos seus pais. Amém? Nós somos filhos, né? Sabe, eu no passado eu brigava bastante com a minha mãe. Eu não fui criado com ela, né? Eu brigava assim no modo de... Ela era bem... Acho que deve estar melhor agora, porque pelo menos eu não brigo com ela, né? Ela era bem firme com o esposo dela, né? E eu amo de paixão o esposo dela, sabe? Aí ela fazia qualquer coisa assim que era ruim para ele, eu brincava com ela. Aí chegou um tempo, né? Principalmente em 2018 para cá, eu parei com isso. Não questiono. E também, eu, pelo menos perto de mim, ela nunca mais brigou, sabe? Foi maravilhoso, né? Então, maravilhoso essa questão de não brigar, né, com os pais, mas sim obedecer. Não era briga, né? Mas era questão que você questiona aquilo que ela estava falando, você não gostava daquilo. Então, veja bem essa palavra aqui, né, em Jeremias 35, 14, glória a Deus. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos não bebesse vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não bebeira, antes obedecer a ordem de seu pai. Amém? E lembrando que naquele tempo beber esse vinho não tinha nada a ver. Amém? Mas os pais desse jovem diz para ele: meu filho, Jonadab, você não quer que você beba vinho, você seja uma pessoa diferente. E o filho então obedeceu. Versículo 18: a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo que fizeste segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pais, filhos obedientes, né, aos pais. Você é obediente ao seu pai, nós somos obedientes, você é obediente. O que vai acontecer? Os seus filhos vão estar na presença do Senhor. Amém? Amém. Assim diz o Senhor: nunca faltará para você um filho na minha presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, se a gente imaginar que é bom nas repartições, né, que temos, seja pública, seja privada, é sempre interessante. Quer ver mesmo bom é quando você
Não porque aconteceu isso, né? Mas quando você está precisando ali, né? Se machuca alguma coisa, você vai até o hospital e chega lá, tem uma pessoa lá, né? Que está lá dentro, que você conhece, o que ela faz? Ela te ajuda. É alguém que está lá, representa, né? Ela te ajuda. Se na presença dos homens é bom ter uma pessoa, imagina a presença de Deus, você ter o seu filho na presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você ter o seu filho na presença de Deus. Aleluia. E para isso nós sempre temos que estar. Glória a Deus. E falando nisso, pensamos como você está ensinando e liderando seus filhos. Diz para nós, para mim, para você. Amém? Para você, como você está ensinando e liderando seus filhos? Ensinamos com nossa vida ou só falando, cobrando algo que muitas vezes não vê em nós? Como você está ensinando e liderando os seus filhos? Sua vida pessoal e suas ações reflete o que você deseja que seus filhos aprendam sobre Deus? Sua vida pessoal e suas ações reflete o que você deseja que seus filhos aprendam sobre Deus? Nós queremos que nossos filhos sejam bons, sejam pessoas que amem a Deus, sejam pessoas justas, mas qual é a nossa intensidade também com o Senhor? Qual é a nossa intensidade? Ai, fui hoje, eu fiz isso, tá bom. Não, eles me amam com todo o teu coração, com toda a tua força. Amém? Não economize força para amar a Deus, pois Ele te amou primeiro. Glória a Deus. Que mudança você pode fazer para ser mais intencional na educação espiritual dos seus filhos? Essa é a pergunta que fica para nós. Amém? Amém. Que mudança você pode fazer para ser mais intencional na educação espiritual dos seus filhos? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembrando que amanhã nós vamos estar aqui, amém? Como a pastora disse, o curso está sendo transmitido pelo telão aqui, então é direto pelo elaborador do curso, né? Do ensino, que é poderoso e muito bom, amém? Amém. Se caso